instituições, como é que a gente pode, enfim, construir aí uma estratégia de sedimentação maior do conhecimento dentro do sistema de justiça. Né? Fique à vontade, cara. Boa tarde. Não, boa tarde, pessoal. Eu fiquei um pouco perdido, na verdade, porque o Guilherme ele entrou em contato comigo um pouco antes do meio-dia, avisando que a reunião, na verdade, ela tinha o mesmo objetivo, né? A reunião da manhã e essa reunião aqui hoje da tarde, assim, né? Mas acredito que algumas pessoas aqui já participaram da reunião da manhã, é isso? Com o Guilherme. Então, eu acho que eu não vou fazer uma grande apresentação, assim, institucional, né, mais longa, vou falar de forma mais informal, quem somos, né, que fazemos, eu sou advogado, eu sou o diretor da ONG. Esse trabalho, Hugo, que nós temos com o sistema prisional, ele começou em 2018, né, inclusive, desde lá que nós temos essa interlocução com a Lúcia, né, e com outras pessoas aí do estado do Ceará, porque o Ceará foi um dos estados que participou da primeira etapa, né, deste projeto que se chama Passagens. Então, o que nós queríamos em 2018? Nós queríamos dados sobre a privação de liberdade de pessoas LGBT. Não existiam dados oficiais. Então, nós visitamos 4 regiões do país, visitando unidades prisionais que tinham alas para pessoas LGBT. Né? Então, nós fizemos uma intervenção que consistia tanto em uma pesquisa de dado quanti-qualitativo, né? Mas também fazendo uma intervenção com as pessoas privadas de liberdade, levantando informações, recolhendo denúncias, recolhendo demandas, né? E também fazendo um trabalho, oferecendo, né, um trabalho aos servidores públicos, né? Então, agentes de segurança, pessoal da equipe técnica das unidades de privação de liberdade, gestores, né? Então, todos os estados que nós visitamos, nós fizemos este trabalho de levantamento de dados, né, de pesquisa, né? Ao mesmo tempo, nós fizemos um trabalho de qualificação funcional e, ao final, a gente então retornava, né, dava um retorno à gestão, marcamos reuniões, né, tanto com a gestão, né, quanto com o executivo em si, mas também com órgãos de controle, com a sociedade civil nesses espaços, né, no sentido, né, de devolver, né, as demandas da população, né, dizer e dar as nossas recomendações, né, então, de acordo com a realidade que a gente via em cada estado, em cada unidade prisional, a gente traçava recomendações, né, a partir do nosso conhecimento. Nós, antes de 2018, do início desse projeto, eu e o Guilherme, que fomos quem iniciamos, né, o projeto Passagens, nós já tínhamos trabalhado com a população LGBT em privação de liberdade aqui em Porto Alegre. Nós participamos, acompanhamos o início da implementação da ala LGBT do Presídio Central, foi a terceira ala que surgiu no Brasil, nesses moldes, né? O Guilherme tem uma atividade, uma pesquisa acadêmica bem extensa nessa área. Eu sou mestre em ciências criminais, também já trabalhei academicamente com isso. E essa, então, um grande resumo foi a primeira etapa, né, do projeto Passagens, né? Claro, a gente também realizou uma publicação, nós realizamos um seminário internacional, né, juntando pesquisadores da área. E o que eu chamo assim de segunda fase do projeto, que nós começamos em, em março desse ano, outubro do ano passado, desculpe, é esta fase que está sendo mais focada numa possibilidade de intervenção dos agentes, dos atores do sistema de justiça. Então, o que nós queremos? Nós queremos a adesão dos órgãos de Estado para que seus servidores, os magistrados, né, as pessoas que compõem esses órgãos, se qualifiquem funcionalmente em relação a 2 temas principais. O primeiro são conhecimentos em gênero e sexualidade, né, para que vocês, né, enquanto representantes do Estado, tenham a possibilidade de acolher de forma mais humana, né, e qualificada pessoas LGBTI, né, quando estiverem aí no sistema de justiça.
E segundo é a implementação da Resolução 348 do CNJ. Então, o curso que nós oferecemos, né, ele não é um curso fechado, assim, temos, né, o conteúdo fechado, mas quando a gente aborda uma instituição, a gente sempre pensa na especificidade, né? Então, se eu vou falar com promotores de justiça, eu vou tentar focar no trabalho do MP, se eu vou falar com a defensoria, né, eu vou tentar pensar em questões específicas das defensorias. É um trabalho que a gente desenvolve uma certa parceria, assim, com o órgão, né? Então, desde março deste ano, nós começamos a fazer esse contato, né? Nós enviamos, então, ofícios, e-mails a todos os tribunais de justiça do Brasil, né? Todas as escolas de magistratura, a todos os ministérios públicos e todas as defensorias, né? Buscando a adesão desses órgãos, então, à nossa proposta de qualificação. Então, na medida do interesse do órgão, na medida da disponibilidade também, ou da forma como as escolas funcionais trabalham, a gente organiza, então, esses momentos de qualificação, né? Eles têm sido, em sua grande maioria, de forma remota, né? Tanto por conta da pandemia, mas também por conta da distância, né? Então, nesses últimos anos, acho que todo mundo meio que se acostumou a trabalhar de forma remota, isso possibilita que a gente converse com pessoas que estão muito distantes. Por exemplo, na semana passada, nós fizemos cursos com o Ministério Público no Pará e com o Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, é algo que a gente não imaginava que teria a possibilidade de fazer um trabalho desses, né? Porque, enfim, daqui de Porto Alegre até Manaus, né, custa muito dinheiro e o projeto não conseguiria custear isso, né? Então, a maior parte do trabalho tem sido feito de forma remota e síncrona, né? Então, como nós estamos aqui, nós marcamos um encontro, nós pensamos um cronograma, né? Nós temos um cronograma básico que a gente sugere, que são 3 encontros, né? Mas nesse objetivo que eu coloquei para vocês, né? Então, momentos que tem como objetivo que os servidores eles conheçam os termos mais básicos, né? Para que eles possam ter um atendimento mais qualificado. Então, o que é identidade de gênero, né? Quais são as demandas das pessoas por isso, né? Por que as travestis ou transexuais precisam, né, ter o direito respeitado, retificação de registro civil, né? O que é a sigla LGBT, LGBTI, porque essa sigla muda, né? O que é orientação sexual. Então, é uma primeira parte bem geral, assim, né? Bem ampla. A gente fala também sobre quais são as demandas por direitos, né, atuais, recentes, conquistas, né, dos últimos 10 anos. A gente entra depois, então, na relação entre violência, segurança pública e população LGBTI, né, desde uma abordagem mais histórica, né, como isso ocorreu no decorrer da história do Brasil, né, até entrar no fenômeno em si, né, e falar sobre o encarceramento de pessoas LGBT no Brasil, os resultados da nossa pesquisa e de outras pesquisas também, outros estudos que foram feitos, né? Tanto estudos da sociedade civil, estudos da academia, um relatório recente aí do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, até entrar, de fato, na resolução 348 do CNJ. Então, abordar o que está ali, né? A gente entende que essa parte inicial do curso instrumentaliza as pessoas a entenderem completamente aquela resolução, porque ela não é uma resolução complexa, né, tirando os termos com os quais a gente não está acostumado. E dá sugestões, né, de como efetivar aqueles procedimentos que estão ali, né. E daí essas sugestões, elas vão de acordo com o órgão com o qual a gente está dialogando, né. Então, se eu vou falar com o defensor público, orientações para um defensor público numa audiência, né. Então, como garantir que aquele ato judicial garanta os direitos daquela pessoa, enfim, é algo bem flexível, assim, né, bem elástico. Como eu disse, com a Lúcia a gente tem, né, uma relação, né, desde 2018, por conta do trabalho que a gente realizou. Nós visitamos 3 unidades prisionais aí, né, Lúcia, naquela ocasião, e nós mantemos, né, essa relação, né. Então, a Lúcia,
ela participa do grupo que a gente tem do projeto, né? A gente divulga os resultados do projeto, divulga atividades, né? Então a gente manteve esse contato. E eu acho que a proposta da Lúcia é bastante interessante, né? No geral, a gente tem trabalhado meio encaixotado, assim, né? Aqui com o MP, ali com o tribunal, né? Mas isso por conta de que normalmente os órgãos não estão articulados, né, nos estados, assim. Mas se aí no Ceará está havendo essa articulação, eu acho que ela deve ser valorizada, né? E daí a gente fica à disposição do lado de cá para pensar possibilidades, né, de como fazer essa atividade, como, né, ter essa abordagem que a gente gostaria de ter, pensando talvez algo mais conjunto, assim, né? Mas assim, resumão, o que vocês receberam, né? Aí Hugo, é um convite, né, que a gente dirigiu a todas as instituições, né? Dando aí a nossa possibilidade de realizar esses cursos, né? Então, hoje nós temos feito dessa forma, né? Online e síncrono, mas nós estamos trabalhando em criar um curso, né, que vai ficar disponível daí, né, numa plataforma. Acho que foi isso que o Guilherme conversou com vocês, né? Esse curso ele deve ficar pronto até o final do ano, então não seria algo que a gente poderia oferecer para vocês agora, mas vai ser um curso hospedado numa plataforma, provavelmente plataforma aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E daí o curso, obviamente, por estar hospedado, ele vai ter condições de ser muito mais amplo, né? Então a gente vai ter outros tópicos, né? Por exemplo, direitos LGBTI no plano do direito internacional, é algo que a gente está pensando. A gente quer um momento para discutir mais profundamente temas de criminologia, né? Temas de segurança pública. Então, no futuro, a gente também vai ter disponível esse curso assíncrono, né? Então, que vai poder ser oferecido para os servidores, para os magistrados, eles vão poder assistir, né, cursar o curso dentro das suas agendas, assim, né, da sua casa, quando tiverem tempo, né? Acho que é isso, assim, pessoal. Se vocês tiverem outras dúvidas, também gostaria de ouvir mais, assim, sobre como poderia acontecer essa abordagem mais conjunta, assim, né, mais articulada entre os entes, assim, né, tanto TJ, MP, o Poder Executivo também, porque nós também atendemos o Executivo, assim, mais especificamente polícia aqui do Rio Grande do Sul, né, nós fizemos cursos também para a Polícia Civil, mas no geral a abordagem tende a ser um pouquinho diferente, né, mas eu queria ouvir mais de vocês também, Paulo, o que vocês pensaram. Caio, deixa eu fazer aqui uma contribuição, até para ouvir todos, naturalmente, cada um nas suas experiências. Os marcos teóricos, os marcos históricos são fundamentais, né? Agora, a Resolução 348 traz uma concretude, algo muito certo de um fluxo a ser seguido. E traz também um público a ser, vamos dizer assim, capacitado, muito diversificado. Por exemplo, ela se aplica a crianças, a adolescentes, né? Está destinada ao pessoal do sistema socioeducativo. Aplica-se, tem lá, tanto da parte da custódia, passando pela execução criminal, juizado de violência doméstica e por aí vai. Isso aí também é um objeto de políticas e de ações distintas. Por exemplo, se eu tenho um adolescente em conflito com a lei e ele está em fase escolar e ele tem, eu quero acreditar que é uma abordagem que deve ser feita de uma forma mais diferenciada e também destinada a um grupo de promotores, defensores, juízes, delegados, delegadas, que são mais voltadas para o sistema, no caso da criança e do adolescente. Se a gente pegar da custódia, tem aí uma questão envolvendo aí, inclusive, o HC coletivo que está no Supremo, que autoriza, por exemplo, mulheres e mulheres trans com filhos independentes com deficiência, que tenham prisão domiciliar e tal. Essas questões que são do fluxo do colega advogado, juiz, juíza, promotor, promotora, delegado e tal,
a resolução ela dá esse fluxo muito claro, e eu acredito que isso seja um atrativo muito importante para que os colegas, inclusive, percebam ali no seu dia a dia a necessidade dessas informações, dessa capacitação. E eu acho que, por exemplo, se a gente for falar de uma capacitação que envolva o sistema da criança e do adolescente, é um público que eu acho que não seria no mesmo momento do público, por exemplo, da execução criminal. Eu acho que tem que ter aí, tem suas particularidades, tem uma rede de proteção. A ideia da gente também é dar conhecimento aos colegas da área criminal, quando eu falo criminal no fluxo todo, dar uma aproximação para essa rede de proteção. Por exemplo, nós temos um centro de referência aqui, Janaína Adulta, que é da política. Você tem uma coordenadoria, você, quando se depara numa determinada circunstância que alguém tem direito a alterar, por exemplo, os seus documentos com com a demanda que ali ele for formado. Quem é que você pode procurar? Nós temos aqui um comitê de subregistro e documentação básica. Esse comitê é interessante que seja do conhecimento dos colegas para saber acionar. É aproximar a rede, os recursos, de sorte que não fique uma coisa, parece assim como uma coisa estanque. Às vezes o colega lá do crime, ele até tem um distanciamento muito grande da rede de proteção social. Os colegas, às vezes, da rede de proteção social que trabalham essa parte mais de política pública, não tem, assim, às vezes, de uma forma muito detalhada, as nuances do sistema da custódia, enfim, todos esses que a gente colocou. Então, a ideia, eu não sei se aqui eu estou apenas colocando o meu ponto de vista, o que eu acho que poderia também somar, era de que a gente conseguisse ter uma capacitação para esses sistemas que são diversos, né? E que pudesse trazer essa rede ao conhecimento dos colegas dos colegas da área, tanto magistrados, advogados, todos os que compõem o sistema de justiça, né? Eu acho que é muito importante, às vezes, você se depara, e eu falo isso, Caio, porque, por exemplo, minha esposa, por ser da custódia, eu vejo mais ou menos como é que funciona. Se ela não tiver o conhecimento, que tem um centro de referência, que tem uma política definida e tudo mais, ela não vai saber, na custódia, por exemplo, fazer o encaminhamento correto ou exigir que seja feito. Então, eu acho que, de uma forma mais sintética, é interessante a gente passar o conhecimento, é interessante a gente passar tanto o conhecimento dos marcos teóricos e também o que você colocou histórico, mas se a gente conseguisse também fazer com que a gente desse a concretude, efetivar a 348, com a aproximação dessa rede de proteção que a Lúcia, né, a Lucivânia, a Lúcia, fazem parte aí da SPS, e dá conhecimento até dos programas e serviços que existem. Por exemplo, nem todo mundo sabe de alguns programas que estão aí postos, aí fica, às vezes, uma coisa desconectada, insular. Aqui não conversa e, no final das contas, somos todos servidores públicos e precisamos compreender o sistema como um todo, né? Acho que a Lucivânia se inscreveu aqui, Lucivânia. Lucivânia não está dando para escutar, não. Agora? Agora vocês me ouvem? Pronto. Só fazer um adendo, o doutor Hugo Couto, sobre essa questão do sistema socioeducativo. Primeiramente, boa tarde, né, a todos. Sobre o sistema socioeducativo, quando o senhor falou, me atentei. O Roberto Bassan, em junho, de maio para junho, foi iniciada uma capacitação voltada específica para o socioeducativo. E eu digo isso porque na época eu estava na SPS, e na conjuntura nós tínhamos um grupo, que esse grupo ainda existe, que é da SEAS, em parceria com a Unifor, e que no mesmo formato do GPE, que é do sistema penitenciário, nós iniciamos atividades para capacitar justamente os atores e atrizes que fazem parte do sistema socioeducativo. Só que as atividades, de fato, elas pararam, por conta mesmo desse retorno presencial e tal, mas isso já foi pontuado. E fazendo um adendo o outro ponto que o senhor aborda, sobre a questão da rede de proteção. Para a gente entender como um profissional
vai compreender a importância dessa rede, conversa muito com o que o Caio traz, o que antecede, né? Como é que esse profissional ele vai compreender que esse corpo LGBT ele é atravessado por uma série de desigualdades, por uma série de fatores que se aglutinam e que vão fazer com que esse sujeito não tenha acesso a direitos. Um exemplo, muitos dos LGBTs nem sabem que tem direito a ir num CRAS do município em que habita e fazer um CAD único. Isso seria o básico para a gente começar essa discussão. Então, eles não vão, porque eles não sabem que tem serviços, quais são os serviços, os benefícios que existem naquele equipamento que também é para eles. E aí, isso significa dizer que para que aconteça de fato essa sensibilização e essa tomada de consciência do profissional, para que ele saiba para onde encaminha esse corpo, esse sujeito, ele precisa necessariamente entender como esse corpo é atravessado por esses processos, né, de desigualdades. Então, essas formações, elas vêm de encontro muito a isso, né? Antes de pensar no equipamento, que aí seria uma das etapas do curso, da formação, a gente também fazer com que essa pessoa compreenda aonde aquele corpo é aceito, aonde aquele corpo é acolhido e por que aquele equipamento vai de encontro a essas demandas. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Silvânia, eu entendo o que você está falando e eu não discordo de forma nenhuma, pelo contrário. Agora, o que eu vejo em algum momento por exemplo, quando você colocou ali que uma pessoa chega a um determinado momento do serviço público, e a gente está falando aqui que pode ser em uma custódia, pode ser no sistema socioeducativo, e essa mesma pessoa não sabe dos seus direitos, como você bem colocou, de ter um CAD único, de ter acesso e estar no CAD único. Mas se os atores e atrizes do sistema de justiça compreendem, eles são habilitados para dizer, olha, eu compreendi aqui, e às vezes uma política pública que estava à mão ali para ser encaminhada, não é porque há essa desconexão, e às vezes tem colegas que não sabem nem muito bem o que é CRAS. Então, por incrível que pareça, não é algo tão distante aqui da realidade que eu estou dizendo. Então, a ideia é que a gente pegue isso que você colocou, e eu concordo, com essa normativa da 348, porque estabelece ali, e tentar aproveitar esse momento e tentar fazer essa convergência de conhecimento para que alguém que passe por qualquer um desse momento que a gente colocou aqui, lá a resolução estabelece, que ele saia com esses agentes públicos sendo também garantidores de que vai haver uma devida observância, né, garantia mesmo do que está ali posto no direito de quem ali está. Então, não é uma coisa apenas de você estar ali habilitado para ser uma pessoa do sistema criminal, mas muito mais conhecer e dizer, olha, peraí, você precisa de um acompanhamento psicológico? Com quem eu recorro? Porque, às vezes, o que acontece, você coloca lá na decisão, lá, né, ou o Ministério Público requer acompanhamento psicológico, ou uma questão no registro público, ou uma outra questão em qualquer outra política. Coloca no papel, mas se você aproximar a rede a isso, por isso que eu estou batendo nessa tecla, as questões elas se tornam muito mais efetivas e rápidas do que você saber, aí manda um ofício para não sei aonde, quando no final das contas a rede poderia já estar ali conhecida e já os encaminhamentos feitos de uma forma com fluxos e protocolos bem definidos. É isso que eu queria colocar. Não, perfeito, perfeito. E eu acolho. E assim, faço um adendo, né? De fato, a gente tem que tornar essa rede coesa. Porque, por exemplo, além do Centro de Referência Estadual Janaína Dutra, nós também temos o centro, né, que é do município. Aliás, tem o Janaína Dutra, que é do município, e agora tem o Tina Rodrigues, que é do estado. E aí a gente tem a SPS com todo o arcabouço que ela tem dos programas, né, socioassistenciais.
E concordo plenamente que tem profissionais que não fazem ideia do que é um CRAS. Por mais simples que pareça, né, que a gente aprende o básico desses equipamentos, mas não sabe. Principalmente ali no calor da emoção, onde tudo é muito rápido, onde o momento é agora. Se eu acho que o encaminhamento tem que ser feito, ele precisa ser ali muito rapidamente dialogado com alguém e para se resolver. E aí isso entra como uma das etapas da capacitação, né? Além dessas ponderações que o Caio traz para que a gente compreenda, digamos assim, o letramento sobre esse processo que envolve os corpos LGBTs, desembocar essa capacitação também para que esses profissionais compreendam a rede, né? Entenda que ela é uma rede que está ali disponível para acolher esses sujeitos e suas demandas. Passo a palavra para a Lúcia. Pode ser, doutor Hugo? Tá. Pode ser? Complementarmente, eu acho que... Lúcia, para autorizar nada, Lúcia, né? Condução de reunião, só para... Ah, Cole, obrigada. Então, eu queria só agregar que eu acho que quando nós, na SPS, né, estou falando aqui desde um trabalho que a gente já vem fazendo, e aí eu vou usar, assim, tanto a referência do próprio conjunto da SPS na proteção excepcional, que é a proteção contra ameaças de morte, enfim, e também no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. O que a gente acaba vendo é que a rede precisa ser conhecida, etc. e tal, mas os fluxos, às vezes, eles variam um pouco com os nossos objetos. Então, quando nós vamos falar de custódia, por exemplo, a gente vai trabalhar com o fluxo da custódia, e é interessante que a gente possa ter esse olhar mais específico. E, às vezes, por exemplo, quando nós discutimos as mesmas questões, nós vamos chamar outra reunião para tratar do socioeducativo, porque é um outro conjunto de profissionais e de, inclusive, promotores magistrados, eles vêm todos de novo, TJ, Defensoria, mas são outros responsáveis e que se envolvem com aquela rotina específica, então a gente faz esse recorte. Então, isso tem sido já. Então, quando a gente vai falar de proteção lá da criança e adolescente, a gente vai falar com uma turma. E quando a gente vai falar, por exemplo, né, das crianças e adolescentes lá que já estão, então a gente vai estar com o Conselho Tutelar, com a doutora Antônia Lima, do Ministério, com o doutor Clístenes, são grupos determinados que vão sendo chamados para a gente fazer essa conversa integrada. Então, a minha pergunta seria mais do que uma afirmação, é poder, assim, compreender, no nosso caso aqui, com relação a praticamente a execução penal, né, porque desde o início, né, na custódia e tal, a gente está tratando de adultos, a princípio, nós estamos falando de MELDA, de IPF, e nós não estamos falando aqui ainda de socioeducativo, mas nesse recorte do GT, LGBTQIA+, tem sido o nosso objeto com as pessoas adultas, né? Então, a minha pergunta é assim, será que do ponto de vista desse fluxo, do processo que é preciso constituir, desde o conhecimento mais básico até o outro, nós temos como ter magistrados, promotores e defensores juntos, ou é importante que a gente faça uma sensibilização anterior com cada um, com as suas especificidades, do ponto de vista deste fluxo, ou desse pedaço do fluxo que diz respeito. Eu acho que isso seria, talvez, que a gente teria que responder para ver se a gente consegue fazer uma capacitação que seja complementar em cada subgrupo, vamos chamar assim, cada recorte, ou ver se a gente faz alguma coisa conjunta que também vai produzir coisas muito interessantes por conta do fluxo que vai passando de uma entidade, uma instituição para outra. Essa seria até uma pergunta, uma provocação para a gente evoluir aqui numa proposição a partir do que o Caio diz que é a proposta, né? A gente fazer essa andar, né? Mais um passinho aqui, porque aí, se for o caso, a gente vai ter tanto a doutora Luciana Frota, quanto a Escola de Magistratura, quanto a Escola Superior da Defensoria, tendo que se reunir para pensar aqui que é uma capacitação conjunta, né? Ou não, cada uma faz a sua e depois a gente migra aí até uma integração num momento, né, mais integrador, então, dessa capacitação. A minha dúvida seria essa, assim, o que é mais interessante para os três envolvidos, né? E os demais, é claro, para a própria questão da população LGBTQIA+, etc. e tal. Enfim, não sei se me deixei claro para poder, assim, que a gente siga, né, no nosso debate. Eu posso falar um pouquinho agora?
Pronto, eu queria também colocar aqui para a gente pensar, a Lúcia já trouxe essa questão e eu vou colocar mais um. Pelo que eu entendi, né, o Somos, o curso dele, digamos assim, inicialmente são 2 etapas, não é isso? Uma que cuida da qualificação em gênero e sexualidade e da resolução 348. A Lucivânia trouxe a importância do conhecimento da rede e o doutor Hugo, também a Lúcia, falaram da questão do fluxo, e aí do fluxo mais especificamente em relação a competências, né? Aí eu não sei se seria interessante também para a gente pensar se esses 3 primeiros momentos faríamos juntos, independente de instituição e de competência, que seria a parte da Somos, que interessa, que é de conhecimento de todos, e o conhecimento da rede, que vai servir a todos. E a última fase dos fluxos, se nós separaríamos por grupos, digamos, atividades em grupos, enfim, de maneiras separadas. E aí teria a sala da custódia, onde vai trabalhar o fluxo só sobre a custódia, da execução penal, do juízo do conhecimento, da infância e juventude, enfim, de modo que aí cada um ia para o seu assunto, né, para a sua atribuição, para a gente não ficar todo mundo junto e confuso. E aí o pessoal da custódia, eles entendem melhor do que todo mundo o fluxo da custódia. E aí teria alguém para contribuir, né, da rede, tudo para contribuir para formar esse fluxo e uniformizar a nível de Ministério Público, defensor. Eu só acho interessante junto, porque quando é junto, se trabalha junto, a gente faz um fluxo conjunto e fica todo mundo convergindo, todo mundo no mesmo direcionamento, entendeu? E quando a gente faz separado, aí, às vezes, um não tem conhecimento do trabalho do outro. E aí, às vezes, a gente, no lugar de estar somando esforços, está fazendo de forma separada e, às vezes, até confunde um pouco e atrapalha. Aí eu também coloco, de repente, para a gente pensar como sugestão, se formos montar um curso, montar uma parte mais teórica geral e, tipo, salas temáticas para o último dia, só direcionada para a formação dos fluxos de acordo com as competências. É uma sugestão também para se pensar. Luciana, Lúcia, eu também sigo a necessidade assim de nos conhecermos. Eu acho que quanto mais junto essa parte universal, essa parte que é geral, melhor dizendo, melhor, e realmente depois fica meio... Eu acho que seria mais produtivo realmente fazer essa divisão. Um colega, por exemplo, da execução, talvez não tenha tanta vontade de participar daquele momento que é mais específico da custódia. Eu acho que sigo esse mesmo raciocínio aqui, viu? Eu não sei os demais, e o Caio, não sei também como é que os neurônios estão batendo aqui para propor aqui, dentro do conhecimento que você tem, talvez um caminho, né, de formação seja mais ou menos adequado ao que a gente está conversando aqui, né? Sim, eu quero tentar ter algumas ideias com vocês aqui, porque eu tenho um teto às 4h30, tá, pessoal? Às 4h30 eu preciso sair. Primeiro, algumas coisas que o Hugo falou, né, a questão do sistema socioeducativo. Os cursos que a gente vem realizando, eles não são voltados para o sistema socioeducativo. Eles são voltados para o sistema prisional de adultos, né, para a justiça de adultos. Né? Isso não quer dizer que a gente não trabalha com essa questão. Nós, inclusive, atendemos a Fundação Casa, recentemente em São Paulo, e já tínhamos trabalhado nos primeiros anos do projeto com uma fase, que é a Fundação de Assistência Socioeducativa daqui do Rio Grande do Sul. Então, trabalhamos com isso também. A gente tem alguns materiais do projeto que têm sido publicados, né? Então, temos 2 manuais. Um primeiro, ele é a gente tem o livro, né, obviamente, o livro está disponível para download, assim, mas o livro é um tijolão, assim, né, porque é um livro acadêmico, né, então a gente fez uma revista, assim, um manual, que a gente chama, né, que é o manual para trabalhadores do sistema de justiça, tá, esse aqui é o volume 1, e a gente publicou recentemente o volume 2, o volume 2 é para o sócio-educativo, então é para quem trabalha no sócio-educativo, então tem esses materiais de apoio, assim, também, tá. Isso não impede, obviamente, de incluir um momento, mas eu entendo que seria mais interessante cindir
Assim, eu acho que quem trabalha no socioeducativo deveria ter uma visão do fenômeno mais focada na socioeducação, mais na infância e juventude, né? Até porque, sendo bem sincero para vocês, assim, é muito difícil falar sobre isso quando a gente está falando de criança e de adolescente, porque as pessoas vão dizer que a gente está doutrinando criança, que é ideologia de gênero, coisas absurdas desse tipo, né? Então é muito mais difícil convencer o trabalhador do sistema socioeducativo do que o trabalhador que trabalha com adultos, né? Então, a abordagem, o discurso da parte de sensibilização do curso, eu acho que é diferente, né? Essa é a primeira questão, assim. Sobre as redes, né? Fica impossível para a gente ter uma dimensão de rede de serviços se a gente for falar de 27 entes federados. Então, eu não tenho como saber como funciona a rede aí, né? Eu sei como funciona a rede aqui, mas se eu vou dar um curso no Mato Grosso, eu não sei como funciona a rede lá. Então, fica bastante difícil. O que a gente fez recentemente foi com o... Putz, eu esqueci Caio, o órgão, tá, me gente? permita só um parênteses aqui no que você colocou, e naturalmente você tem 27 estados e não vai conhecer os atores e atrizes da rede, mas a ideia talvez que a doutora Luciana coloca é de que a gente saia com uma oficina para construção e aproximação disso com a mentoria de vocês, talvez seja essa a questão, pelo know-how e a gente faça a construção pelos... no caso específico, por cada momento, né? O momento da custódia, o momento da execução criminal, e por aí vai. E eu acho que é uma forma até de vocês tomarem conhecimento do trabalho final dessa rede, do fluxo montado, e talvez como até um material multiplicador para os outros entes da federação. Né? Não, eu acho Só que a gente ia chegar no mesmo lugar. Caio, desculpa, viu? Só reforçando o que o Hugo disse, isso mesmo. E a apresentação, quando fosse, o curso seria feito pela Somos, mas a parte de conhecimento de rede, pelo executivo daqui, pelo pessoal da SPS, que iria apresentar, né, todos os equipamentos, secretaria municipal e estadual, certo? Para a gente conhecer, e vocês ficarem exatamente só nessa mentoria, né? Entendeu? Vocês sim. A gente ia chegar no mesmo lugar, no final das contas. Porque o exemplo que eu ia dar é o seguinte, eu não me recordo exatamente qual foi, eu acho que foi uma defensoria pública, tá? Mentira, foi um Ministério Público, em que eles disseram assim, olha, eu gostaria que tivesse um momento para discutir o sistema, tá? O sistema informatizado, a gente já vinha falando, gostaria que o sistema fosse atualizado e tal, e tal, e tal. Eu disse, realmente, eu acho que tem que, né, ter uma melhoria dos sistemas informatizados para ter a informação correta, mas com segurança, né, de modo que não exponha a pessoa, como se faz isso, né? Então, como foi montado? Foi feito o curso regular e teve um módulo final que foi feito por um servidor do tribunal, perdão, do Ministério Público, servidor do Ministério Público, que trabalha com sistemas de informação, que a gente conversou antes, ele assistiu aos primeiros módulos do curso, e depois ele fez uma proposta de como operar o sistema atualmente, do jeito como ele está, né, tentando ali garantir os direitos da pessoa, e uma proposta, inclusive, surgiu dali de alteração do sistema, que talvez um dia se concretize. Mas o exemplo é exatamente isso que eu trouxe, assim, né? Eu imagino que a gente possa fazer o conhecimento geral, né, a parte geral do curso, vamos chamar assim, né? Mas precisaria de uma articulação das pessoas locais, né, daí para falar sobre a rede para vocês, né? Porque a gente não teria condições disso. E a mesma coisa em relação aos fluxos, né? Porque a gente não, durante o curso, na parte que é mais focada na resolução, a gente não dá um fluxo, né? Eu não digo, olha, na audiência de custódia vai ser assim, assim, o juiz vai despachar isso, o documento vai para tal lugar. A gente não dá isso, né? A gente dá diretrizes gerais de tratamento das pessoas, né? Como forma de instrumentalizar os órgãos a criarem esses fluxos, né? Porque, de novo, né, eu não tenho como saber como já está o fluxo naquele estado para dizer exatamente como vai acontecer,
né? A gente tenta criar orientações sobre como os agentes devem se comportar numa audiência, por exemplo, que é o mais básico, né? Uma audiência é igual em todo lugar, né? Então, vamos dizer, uma audiência seria assim, como aconteceria dessa forma, né? Numa escolta, como funciona. Então, procedimentos que são gerais, que são comuns em todo o Brasil, a gente exemplifica, né? Mas o fluxo exatamente a gente também não teria como fazer. Mas eu gosto da ideia que foi proposta, de ter uma parte geral, né? E a partir disso, de repente, criar esses grupos menores para discutir os fluxos de cada um desses atos, assim, né? O pessoal que trabalha com audiência de custódia se reúne para discutir isso. O pessoal da execução se reúne, né, para discutir a execução. Então, daria para fazer esses subgrupos, assim. Então, eu acho que, no final das contas, a gente meio que foi para o mesmo lugar. E seria bastante interessante também, porque, como eu disse para vocês, a gente não chega e dá um manual de como fazer esses fluxos dentro dos órgãos, né? Isso é uma novidade para a gente, mas seria bastante interessante, assim, pensando na qualificação da qualificação, né? Então, seria bacana também, tá? Essa questão do conhecimento da rede, assim, eu acho que é bastante urgente, assim, pelo que vocês me trouxeram, né? Porque o conhecimento da rede não é o conhecimento da rede que atende LGBT, é o conhecimento da rede, né? Então, é urgente que o pessoal do tribunal, das varas, enfim, do MP, estejam conhecendo essa rede, assim, né? Para ontem, né? Encaminhar para um CRAS, é bem urgente, assim, né? Claro, imagino que vão trazer também serviços especializados, né? Às vezes tem poucos, né? Aqui já tem, por exemplo, na saúde, já tem alguma coisa, um serviço especializado para LGBT, né? Acho que eu conversei com a Lúcia, acho que já criaram ambulatório aí também, né, Lúcia? Né? Então, né, encaminhamento para ambulatório e tal. A gente pode também agregar algumas questões que talvez não esteja também no primeiro momento no radar, mas, por exemplo, o segmento LGBTQIA+, tem um alto índice, por exemplo, de suicídio. E também, quando há em determinados momentos, um contato muito forte com álcool e droga. Isso é um fator também de risco. Isso tem centros de referência aqui, tem um programa do Ministério Público que chama Vidas Preservadas, que é interessante buscar perto. Alguns momentos você se depara com isso, algum colega, em qualquer uma dessas fases que a gente está falando aqui, seja na custódia, seja na execução, né, se depara com isso e também fazer uma certa socialização dessa informação e os canais. Às vezes o sujeito que vai fazer o atendimento A não está habilitado para uma determinada abordagem B. Né? Então, eu acho que é mais um ponto que pode inovar aí nessa proposta, trazer atores também que vão tratar de outros temas que estão no cotidiano, no dia a dia, que você se depara e às vezes você não conhece, que aí já é vamos dizer assim, uma rede mais especializada, né? Sim, não, eu concordo. E deixa só eu te colocar, Hugo, que aí vocês já estão articulados em relação ao assunto. Vocês já estavam pensando o assunto, né? Então, a gente encara diferentes realidades. Eu falei com órgãos que nunca pensaram no assunto, né? Então, não tinha ninguém, não tinha nenhum defensor ou promotor que tinha pensado sobre o assunto, né? Então, era tudo muito no básico. Não tinha uma articulação prévia, não tinha este grupo de trabalho. Assim, não, em alguns lugares não existia absolutamente nada, assim, né? Então, eu acho que sim, dá para fazer de forma mais avançada, diríamos assim, né? Seria um curso um pouco mais avançado, ele já entraria em questões um pouco mais focadas, assim, né? Existe, me permita aqui, esse programa que é do Ministério Público, mas na verdade tem vários parceiros, esse que eu falo de prevenção do suicídio, existe uma cartela de capacitações que são muito convergentes com o que a gente está colocando aqui no nosso encontro. Então, existem capacitações como Guardiões da Vida, que são
voltados para sistemas, a Lúcia conhece bem também, são voltados para segmentos profissionais distintos. Por exemplo, o sistema da Polícia Penal, a gente capacitou, por exemplo, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. A capacitação da Polícia Penal, eu acho que não foi feita, né? Se eu não estou enganado, não foi feita. Então, a gente tem profissionais que podem agregar nesse momento com esse perfil que a gente está tratando aqui. Lógico, a gente vai levar também o conhecimento para além do segmento LGBTQIA+, porque o sistema prisional como um todo, mas a gente pode aproveitar e fazer um recorte, porque aí a gente está começando a agregar e criar realmente um grupo de ações, né, que, em última análise, aproveitando aí esse momento que está pensando em trazer mais conhecimento para aplicar melhor a 348, mas também para além do que isso, né, para mais do que a simples aplicação da resolução, mas para trazer uma humanização maior de ponta a ponta do sistema prisional, do sistema de justiça, e também de trazer maior aproximação, que eu falo isso para você. Eu fui promotor criminal há muito tempo, no interior, de processo de responsabilização, e hoje tenho trabalho numa promotoria voltada para DH, pessoa com deficiência, e estou no centro de apoio, que tem essa missão também. Então, eu via distanciamento muito grande disso. Então, eu acho que é um bom momento de fazer com que isso faça uma convergência. Eu acho que dá uma boa liga isso aí, penso eu. E se me permite, doutor Hugo, para o Caio ter essa noção, a gente tinha já um centro de referência municipal especializado, Janaína Dutra, e agora está abrindo e está começando a acontecer o centro de referência estadual para a população LGBTQIA+, que eu acho que faz um diferencial muito grande e se conecta via SPS ao centro de referência sobre drogas, também novo, também com uma proposição que vai para além da internação, daquela coisa da internação mesmo, que é muito além mesmo, está tratando de redução de danos, né, de poder ampliar aquilo como deve ser, e também nós temos um centro de referência para atenção a vítimas de violência, né, e o próprio Centro de Referência de Direitos Humanos, que oferecem também pequenas conexões, cada um com a população LGBTQIA+, e os demais segmentos, a criança e adolescente, etc., que a gente pode pensar em organizar aí pequenos pockets, né, que sejam apresentados, propostas e disponibilizados para depois dessa entrada, que eu acho que foca a LGBTQIA+, que realmente é ainda um ilustre desconhecido, muitas vezes, né, ainda mais no penal, que a gente sabe que é uma invisibilização que é muito prejudicial, né? Que ela deixa, né? E já vai na revitimização, as pessoas já chegam, né, pesadíssimas, e essa compreensão ela é um mínimo que a gente tem focado, inclusive, da capacitação do EAD, né, que a gente está fazendo a formação, que é assim, tem muita coisa, mas é preciso compreender diferenciadamente esta população, porque ela já vem, né, com a série, e isso faz muito bem também. Então, eu acho que é muito convergente esse conjunto, né, desde o amplo até o específico, que vai para além mesmo das questões. E nós fizemos uma live na semana passada para falar um pouco sobre o suicídio e a população LGBTQIA+. Essas coisas se encontram, né, daqui a pouco. Não, eu concordo, acho importante ter essa visão do todo, assim, e estou disponível para colaborar com vocês nesse sentido, assim. Só acho bem importante não esquecer que o foco, né, do nosso trabalho é tratamento penal. Então, é no sentido de que as pessoas que participam do curso, né, saiam sabendo quais são os limites, né, quais são os parâmetros de tratamento penal para essa população. Então, o que não pode fazer, né, e o que deve fazer. Então, isso é bastante importante, né, é no sentido de sensibilizar as pessoas, e os magistrados, especialmente, né, e isso é uma questão, tá, pessoal, a maioria das pessoas que participa dos cursos, mesmo com a adesão institucional, são os servidores, são os técnicos, são os analistas, tá? É importante tentar criar a adesão dos juízes, das juízas, dos promotores, das promotoras, dos defensores, das defensoras, tá? Isso é interessante que vocês tentem, tá?
Caio, só uma contribuição aqui, talvez, para a gente até, eu sei que está chegando seu horário, você falou 4h30, para a gente ter um encaminhamento bem objetivo, será que a gente poderia sair com um grupo menor para pensar essa proposta de capacitação com essas nuances que foram colocadas aqui, tanto de uma oficina para os momentos especializados que foram postos como custódia, para essa aproximação? Você foi muito claro, lógico, você não vai trabalhar a formação do fluxo, mas a mentoria, e aí sim, nós trabalharmos isso e termos como produto final um fluxo, porque a gente precisa também colocar aqui, assim, um fluxo só pode ser validado naturalmente se houver a participação das instituições. Aí nós estamos lendo Defensoria, Ministério Público, eventualmente OAB, Poder Judiciário. Então, o produto final seria um fluxo e o conhecimento do protocolo e também da capacitação dos nós dessa rede, que eles se conheçam. Se tiver um produto final como esse, eu creio que a gente tem uma possibilidade de envolvimento dos agentes que você bem colocou aí, que às vezes não estão presentes, mas ficaria aqui uma ideia da gente ter um grupo menor. Penso você, acho que a Lúcia, Lucivânia, e quem, naturalmente, de cada uma das instituições puderem pensar, né, depois de tudo que foi colocado, numa proposta. Diz, olha, eu posso fazer isso, isso, isso. Agora, chegou aqui, a gente vai ter que construir da forma tal. A proposta seria nesse sentido aqui, é viável? Como é que os centros de referência poderiam entrar nisso? Como é que outros, é momento para falar sobre álcool e droga? É momento para falar sobre prevenção do suicídio? Não, sim. Se não for, guarda isso para o momento seguinte e já faz o curso 2.0, né? 1.0, 2.0, e vamos evoluindo aí, mas é interessante que a gente trabalhasse uma proposta, pegando um pouco do know-how que você já apresentou, né? Já tem, junto com o conhecimento da rede que a Lúcia, a Lucivânia tem, talvez, e aqui nós, do Ministério Público, do Poder Judiciário, que estamos aqui, podemos, se for o caso, aí eu pergunto, Lucianas, né? Se seria esse o caminho para a gente, em cima de uma proposta, trabalhar, burilar, fazer ajuste, dizer, olha, aqui dá, aqui já talvez não dê muito legal, e também qual seria o formato. Porque isso tudo, Caio, precisa passar depois de feito, para trazer os colegas, né, e dizer o que é que vai ser feito. Ó, começa aqui e termina aqui. Ó. Se a gente vai validar fluxo, vou falar aqui no Ministério Público, não tem como um promotor não participar da validação do fluxo. Então, Hugo, deixa eu só dar uma palavrinha. Até na última reunião que eu participei, que eu acho que já era sobre isso, não teve um anterior, já faz algum tempinho, uns 2 meses, não foi? Acho que 3 meses até. A gente tinha ficado combinado de os colegas, por exemplo, os da execução penal, né? Os do crime. Porque, assim, como você disse, não tem como a gente validar um fluxo sem eles, né? Eles é que estão lá, por exemplo, a Dânia, que vai lá para a audiência de custódia, ela que, vamos dizer assim, se confronta com certas situações e que ela não vai saber como lidar, né? Como também, às vezes, a gente está lá, eu estou lá, na época que eu estava, né, não estava na minha titularidade, estou lá na minha promotoria, né, na audiência, assistindo a audiência de combate ao tráfico de drogas, né, um tráfico de drogas, e aparece certa situação, como já aconteceu, de você não saber como se referir, como lidar, como, né? Como até já contei esse episódio para vocês, né? Então, a capacitação, ela é importantíssima, é imprescindível, já passou, foi do tempo, como eu disse isso da outra vez, né? Então, a gente precisa que ela seja feita, né? Eu acho que ela precisa desse módulo geral aí, que pelo que eu entendi do Caio já está pronto, e vai ser colocado à disposição, não agora, mas daqui a pouco, é isso? Não, tá pronto no sentido de que a gente já aplicou muitas vezes com várias instituições, né? Entendi. O que vai ficar pronto é um curso online, né? E daí só para eu Mas aí seria um EAD, que aí as instituições disponibilizariam? No futuro, sim. Então é assíncrono. Ficaria disponibilizado na página de vocês e a gente daria o link para o colega assistir, era isso? No futuro nós teremos essa opção. Atualmente ele é síncrono, é marcado uma data e a gente faz. Sim, eu prefiro também.
Bem melhor. Tá? Só que o que ocorre é que a gente precisa providenciar isso para o curso ficar disponível depois que o projeto acaba, né? Entendi. Mas só para eu poder me despedir de vocês, assim. Eu fico à disposição para a gente continuar essa conversa, tá? O que eu estava falando antes que eu me esqueci, gente? Bom, enfim, a gente continua essa conversa em outros momentos, a gente pode fazer outras reuniões, pode fazer grupos, a Lúcia tem meu contato e a gente organiza, tá? O que eu acho que é fundamental? A gente está falando da adesão dos magistrados, né, promotores e defensores. Isso é um trabalho, assim, interno, institucional, né, de buscar essa adesão. E daí vou ser bem sincero com vocês, tá? 80% do curso é justamente isso, é sensibilizar as pessoas, é que elas entendam que aquilo é importante. Porque tem algumas coisas, Hugo, que não é fluxo. Assim, sinceramente, não é fluxo, tá? Não, é assim, ó, eu ser um juiz e sentar na minha frente uma pessoa de batom, de cabelão e de brinco, e no documento dela tá escrito Mário, e eu chamo ela de Mário. Isso não é fluxo. Isso não precisa ter um fluxo anotado. Caio, precisa ter noção. Aqui... É olhar e ver, olha, é uma mulher, perguntar qual é seu nome, como você é chamada, é no masculino ou no feminino? Isso não é exatamente um fluxo, eu não preciso ter ali anotado um passo a passo, né? Você pergunta qual é o gênero. Isso é uma questão de sensibilizar aquele juiz. E daí é uma questão, assim, de primeiro, a gente aqui, vocês criarem... E aí, nesse ponto, eu acho importante criar algo como um fluxo, né? Um documento que diga para que vocês levem para os colegas juízes, colegas promotores, né? Porque, de repente, eles se sintam, assim, se não for por sensibilização, eles vão fazer isso por se sentirem obrigados. Sim. E, de certa forma, no final das contas, é o objetivo mesmo. Né? Por isso que fizeram uma resolução do CNJ. Eu coloco mais, é uma construção conjunta. O que você está falando, na verdade, não há dúvida. Isso ainda em 2017, a gente lançou, junto com a PFTC, um guia que tem sido qualificado. Esse guia acabou ficando nacional, justamente com esses temas que você está colocando. Mas, assim, eu vou falar um pouco do que eu penso. Se nós sairmos com um resultado... concreto que eu estou dizendo sob o ponto de vista de ter um instrumental, e esse instrumental, se for construído com todos, assim, eu participei da construção disso, me parece que facilita você de saber por que você está ali. Por mais que exista a resolução 348, por mais que existam outras normativas, e não é de agora, isso é histórico, né? Não é coisa recente. Mas eu acho que a gente, pelo menos um pouco que eu vejo dentro do sistema de justiça, é que se você tiver algo concreto, instrumental, quer chegar em algum local específico e eu entenda, eu consigo comunicar melhor e trazer mais para perto. Penso eu. Lógico, passando por tudo que você está falando. Essas etapas gerais de conhecimento... Sim, eu estou de acordo. Claro, foi por isso que eu te disse, né, que tendo isso escrito... Eu acho que os seus colegas vão aderir, né? Mas o que eu quis colocar isso não é um fluxo, porque não é exatamente algo muito complexo, né? É perguntar para a pessoa, né? E daí eu entendo a importância de ter esse fluxo, embora, por exemplo, para a Luciana Teixeira e seus colegas da magistratura, é criar a cultura, é criar a noção de que vocês estão obrigados por este documento, né? Porque ele é um documento do CNJ que obriga os juízes administrativamente, né? E a gente tem recebido uma série de notícias de que os juízes eles não estão acatando este documento do CNJ. Eles continuam em audiências de custódia chamando as pessoas pelo nome, né, do documento, sem questionar, sem oferecer a possibilidade, né, de autodeclaração que está prevista ali. Então, é criar... Até porque muitos juízes nem sabem que o documento existe, para ser bem sincero, né? Tem vários juízes que não sabem que o documento existe. Então, primeiro é dar conhecimento de que a resolução existe. Começar do zero mesmo. É bem do zero, Luciano. Exatamente, assim. Então, mas eu concordo contigo, Hugo, assim, só para encerrar. Eu acho que dá para ter essa noção de construção conjunta, realmente, para ter uma adesão maior dos atores, assim, e contem conosco para isso, assim. E no manual a gente tem coisas que são do tipo exemplos, assim, como fazer durante uma audiência, sabe? Mas a gente pode tentar
a gente fica à disposição para assessorar vocês na construção de algo mais formal, né, descrevendo, né, passo a passo, como funciona, como é a autodeclaração, porque, por exemplo, a resolução, ela diz que é um direito da população LGBTI a autodeterminação, e a autodeterminação se faz a partir de um procedimento de autodeclaração, mas ela não descreve pormenorizadamente assim, o que é a autodeclaração, como é, qual é a pergunta que se faz. Isso que não tem ainda, né? A mesma coisa o encaminhamento, exatamente tintim por tintim, como é o encaminhamento à resolução, não diz, né? Mas tem várias coisas ali que dá para adiantar e colocar nesse fluxo, por exemplo. As instituições de vocês deveriam fazer um mapeamento de quais são os locais de privação de liberdade para pessoas LGBTI, né? Os tribunais de justiça devem fazer, de acordo com essa resolução, né? Mapear o seu estado, né? E saber em quais presídios tem cela para LGBTI, em quais presídios tem ala, né? Isso já é uma questão administrativa que deve ser feita anteriormente para dar efetividade à resolução, né? Os tribunais de justiça, eles devem preparar os servidores técnicos, especialmente assistentes sociais, a fazerem coleta de documentos para retificação de registro civil, porque a resolução diz que o juiz ele pode oportunizar que a pessoa que está custodiada, enfim, faça alteração do registro de forma gratuita. Daí eu imagino que se é uma resolução do CNJ obrigando um tribunal, quem vai fazer é o próprio tribunal, né? Como vai ser feito isso? Vai ser um ofício que o próprio tribunal vai mandar para o registro, para o cartório extrajudicial do registro civil, né? Esse fluxo também pode ser construído, né? Como funciona isso dentro do tribunal, né? São várias coisas que dá para ser pensada. Mas eu vou pedir mil desculpas para vocês, que eu vou realmente precisar sair, tá? Mas o Lindenberg tem meu contato, a Lúcia tem meu contato, e a gente segue essa conversa para pensar exatamente como, né? Eu acho que o que a gente já sabe, o que a gente quer. A gente está pensando ainda como, exatamente. Tá, pessoal? Caio, agradecer aqui a sua presença, disponibilidade. Eu acho que a gente aqui pode fazer esse segundo contato breve. Sugiro que não seja tão distante. A gente fica muito tragado pelo dia a dia. Uma semana, se você perde um dia, vira duas, né? Porque já perdeu aqui. Então, a ideia, talvez, eu pediria aqui, até a título mesmo de operacionalização, era se o Berg, a Lúcia, a Lucivânia, e não sei, Luciana, alguém do CEAF e também, Luciana, alguém da escola ou do GT que se acha oportuno, se pudessem, diante de tudo que a gente fez aqui, tentar construir uma proposta que fosse possível, né? Eu acho que a melhor ideia, a mais genial é a que você bota em prática. Qualquer ideia genial que você não consegue operacionalizar, me parece que ela vai para o momento seguinte, ela deve existir, ela vale por si, mas eu sou de colocar em prática, apertando o botão e funcionando. Nem que depois a gente melhore ela. Eu acho que a ideia seria talvez essa, se pudesse lapidar aqui uma proposta concreta, viável, partindo do pressuposto que nós estamos em outubro, né, para que a gente pudesse implantar isso, essa ideia, né? Dentro desses meses que estamos aí, estamos para findar o ano, eu acho que seria uma boa, um bom passo, né, para outros que naturalmente virão. Pode ser. Claro, eu acho possível. Eu acho possível. Assim, pensem quando seria a próxima reunião, né? De repente vocês avisam a Lúcia tem contato direto comigo, não sei se vocês vão fazer algum grupo, também não tem problema em participar de grupo, exceto quando o WhatsApp cai, como hoje, já não é muito efetivo. Nas segundas-feiras, eu pediria que, se possível, não fossem nas segundas-feiras de tarde, né? Porque hoje é um dia que eu estou atendendo aqui no Somos, então eu fico um pouco mais atarefado, assim, e nem na terça, porque na terça eu tenho aula. Então, quarta, quinta ou sexta é mais tranquilo, assim, para mim, tá? Se for à tarde, tá? Mas, fora isso, a gente vai vendo o horário que fica bom para vocês. E daí eu me adequo, tá bem? Foi um prazer, pessoal, falar com todos e todas vocês, tá? E até a próxima. Tá? Obrigada, Caio. Joia, uma abração. Obrigado. Aí. Tchau. Eu acho que da parte da gente, eu acho que acabei de construir um pouco esse calendário, né? Lucivânia. Eu só acho que deveria ser dividido realmente por atribuição.
Do jeito que a Luciana falou. Não, eu concordo também. Eu acho que é um bom modelo. A gente poderia ter esse universal, né, essa parte dos conceitos, marcos teóricos, marcos, etc. E depois cair. Eu falo muito dessa coisa, eu até quero ouvir se eu estou no caminho certo, mas quando você envolve a pessoa a construir alguma coisa, você acaba fazendo com que haja uma maior adesão. A gente sabe que o tema, às vezes, não é um tema que os colegas do sistema de justiça... a gente conversou hoje de manhã sobre algumas coisas, né, Luciana? Sobre essa coisa da adesão dos colegas para os mais diversos temas, né? Então, eu acho que a gente precisa ter algo do tipo, olha, o produto final... Nesse tema específico, eu até acho que cada ASCON de cada instituição pode até fazer uma campanhazinha de sensibilização, apresentando aí a resolução e precedendo do curso, né? Antes do curso, ter essa campanhazinha de sensibilização para poder... para até gerar o interesse dos colegas, né? Porque realmente... Tempo complicado de muito tempo a gente online, né? Então aí o colega já, né? Ele só quer participar do que for, trazer fruto para ele, assim. Eu vou usar isso aqui. Eles vão usar. Eu acho, na verdade, que são fases, doutora. A gente falava isso hoje na reunião. Tem um momento de sensibilização, tem um momento de um pouco da realidade também local. Eu falava aqui no chat sobre essa experiência do workshop que foi sugerida pela Lucivane e pela doutora Lia, que é a realidade, um pouco do que já tem sido trabalhado aqui. Tem o curso que a Somos já tem, né, que eu acho que era importante a gente saber também o tamanho desse curso, quanto tempo ele leva, o que é que isso demanda para as pessoas, porque a verdade se ele for também dispendioso demais do ponto de tempo, de horas dedicadas, quer dizer, eu não sei, sabe? Eu já acho que o envolvimento ele é difícil por si só. A gente precisa fazer essa sensibilização o tempo inteiro, na verdade, né? O tempo inteiro desse processo ele vai ter que estar na sensibilização. Eu confesso que eu fiquei sentindo a necessidade de que nós, do GT, quer dizer, um grupo menor, como o doutor sugeriu, enfim, a gente fizesse essa formação, porque eu acredito que nós aqui, uma grande parte... ainda não tem eu mesmo não tenho, entendeu? Então, assim, como é que a gente vai bolar essa história toda sem ter a dimensão do tamanho que o curso vai ter, por exemplo, né? Ou a gente vai transformar isso numa formação continuada nesse perfil, ou é uma coisa mais pontual para startar os movimentos que vão acontecer. Eu acho que os desdobramentos são bem interessantes. Eu sei que tudo é muito grande e os objetivos são muito, assim, são muitos, né? Porque a gente precisa quando trata desse tema, mas eu acho que a gente tem que focar. Foca numa coisa. Por exemplo, eu preciso focar em tornar, fazer com que a resolução 348 do CNJ ela seja aplicada. Eu acho que o primeiro foco tem que ser esse. Né? Eu penso, se me permitem... Desculpa, Luciana. Você está bem? Não, tranquilo, era só isso mesmo. Não, no encaminhamento, o que eu acho que é bom é a gente pegar o subgrupo que a gente já vinha experimentando, ensaiando que ele existisse. A própria Nádia, do CNJ, tem se colocado, ela só hoje não conseguiu vir até aqui porque ela tinha uma outra agenda e não sabia. A Lucivana e eu temos, principalmente a Lucivana, tem corrido com um curso que eu acho que é importante que Berg se aproprie, né? As informações, eu mesma tenho acompanhado Somos, eles fazem esses cursos e às vezes abrem. Eu já fiz, semana passada, fui acompanhar uma aula do Caio, é realmente bem preliminar, mas eu acho que a gente pode aqui fazer uma reunião imediata para a próxima semana, em que a gente tenha um pouco de compreensão do que é tudo que está acontecendo na capacitação e já faça uma proposição com o Caio junto, e eu acho que poderia entrar a Luciana e também alguém da Escola de Magistratura e da Escola da Defensoria. A gente pode até fazer 2 momentos, mas para a gente fazer essa unificação inicial, porque eu acho que assim, a sensibilização com relação às questões LGBTQIA+, pelo que eu vi aqui, eu estou absolutamente convencida de que são questões que importam para todos os 3 segmentos. E aí a finalização a curto prazo, né, pontualmente, mas com as especificidades e com fluxos, é perfeito, porque realmente você transforma quando você constrói, né? A gente sabe, bom saber que se a gente vai fazer um redesenho de um determinado processo, ele é a melhor coisa que as pessoas envolvidas estejam ali propondo. Então, eu acho que essa finalização
com as especializações ou com as competências, né, como a doutora Luciana falou, acho que é perfeito, acho que é super possível. E a gente pode, acho que, sentar e esboçar isso, mas começando só, assim, a dar uma padronizada naquilo que a gente já conversou. O que é esse curso Somos? A gente olhar um pouco mais detalhado. O que é que nós estamos pensando na capacitação EAD, que já está finalizando a gravação, para a gente ter a ideia de um GT, né, que já vem andando há bastante tempo, e que a gente possa aproveitar, né, que essas sejam coisas que a gente aqui, toda essa conversa sobre a rede de serviços, que é muito importante, que a gente pode colocar à disposição, como é que a gente estrutura isso, podemos pensar particularmente com a SPS, mas não só. Então, a própria saúde, né, que tem toda uma formulação aqui com relação a esse atendimento. Enfim, eu acho que a gente pode se reunir rapidamente, tendo uma primeira proposta, e a gente volta a conversar conjuntamente, porque eu acho que o doutor Hugo, Luciano, Teixeira, assim, tem essa, né, e talvez aqui a gente garantir que a Mariana ou com o próprio Eduardo estejam nessa reunião, que a gente possa voltar a falar a curto prazo dessa proposição. Eu acho que é super possível, e acho que pode dar conta de aproveitar o que o Somos tem trazido mesmo. Eles têm realmente uma performance que é de muito tempo, e muito assim, na reunião com o Ministério Público, que eu vi o Caio atuando, é uma conversa muito fluida, é muito tranquila, as pessoas trazerem coisas mas bastante básicas, mas que eu preciso saber, não posso não saber. Não posso eu acho que essa conversa aí do Caio, que o Caio a gente já poderia pensar em marcar ainda para esse ano, não é, Hugo? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que se a gente der visibilidade, primeiro, essas noções, né, como foi bem colocado. O Caio também foi muito claro, né, e eu concordo com ele. A gente tem uma parcela importante que talvez não conheça a resolução, né, 348. Que tem uma parcela importante. Eu acho também. E eu acho que tem também uma parcela importante que não tem a menor noção do que já existe de política pública colocada à disposição do segmento. Se nós conseguimos atingir o objetivo de alguém ser qualificado com essas noções, conhecer a resolução e conhecer o que existe de política pública, eu acho que a gente já tem um grande avanço. Eu acho, Lúcia, e a título também de contribuição, você que tem essa maturidade, já vem tratando, conhece a proposta da Somos, está na política, na SPS, talvez pudesse fazer junto com a Lucivânia também, com a Nádia, que são pessoas que estão vivendo isso, né, no cotidiano, com uma certa densidade, inclusive, né, do dia a dia. Daria para eles fecharem mais ou menos esse workshop, né, Hugo? Poderia fazer pelo menos assim parte 1. A proposta inicial, e a gente já na próxima reunião trabalharia em cima de alguma coisa proposta. Aí, não, isso aqui faltou, colocou, isso aqui o momento é esse, não, o momento é o próximo. E aí a gente traria... E aí faria para o Judiciário, Ministério Público e Defensoria, não é isso? Né? A ideia é fazer junto? O meu desejo seria todo mundo junto. Eu acho que tem que falar a mesma linguagem. Né? Eu acho importantíssimo. Não adianta nada o promotor ser super preparado e o magistrado não saber como conduzir também. Né? Até porque ele quem conduz a audiência. Né? Então, e muito mais o defensor. Ou o defensor. Muito mais o defensor. Se o defensor... Né? Ave Maria. Eu acho que tem que ser uma linguagem só, e eu acho que fazer junto é melhor. Se você vai falar de custódia, você não fala de muita gente, né? Se você falar de execução criminal, você não fala de muita gente, não são tantos. Né? Eu acho que dá para fazer, eu acho que dá para... Agora, quando eu falo da questão do fluxo e sair com esse protocolo, esse fluxo bem montado, você sai com um produto que, de repente, você vai publicar assim, saiu no diário, está aqui uma resolução, você tem ali alguma coisa. Agora, porque se for algo que depois você não aplique de uma forma muito, muito específica, né? Não sei, eu não sei dentro do Poder Judiciário, mas dentro do Ministério Público, né, Luciana, que acolá tem uma dificuldadezinha de adesão dos colegas, né? Tem. Eu posso só dizer mais também alguma coisa? Primeiro, em cima do que o Berg colocou, sabe? Eu acho que, lógico, todo mundo aqui tem experiência em fazer evento, mas eu acho que para a gente objetivar e a coisa acontecer na velocidade que a gente está querendo, que é até o final do ano, eu acho que a gente tinha que primeiro saber a carga horária desse curso de conhecimentos gerais e da resolução, para a gente pensar se nós dividiríamos em 2 dias,
em 3 dias, qual a carga horária por dia, o horário, Sim, a gente já definiu horário, porque a partir do que a gente definir, a gente já começa a desenhar, né? Porque senão a gente vai ficar solto. Era a primeira sugestão. E do fluxo, que eu não sei se ele entendeu bem, mas eu entendi a questão do fluxo que o Hugo coloca, é justamente, por exemplo, a gente está numa custódia, chega um LGBT, um estrangeiro, ou que é morador de rua, e o juiz quer colocar o monitoramento, e aí o que é que eu tenho na rede que possa me ajudar a fazer com que eu não precise mandar essa pessoa para a unidade prisional porque eu não tenho para uma outra alternativa, ou eu estou na execução, ou para um presídio, eu estou na execução penal e é uma mulher trans ou um homem trans, e aí então assim, já tem um fluxo definido, que nessas situações o encaminhamento é esse. Não é claro que não é sobre a pergunta, porque isso não é fluxo, não é você perguntar, a pessoa ser uma mulher trans e você tem que primeiro perguntar, lógico, como ela quer ser chamada, enfim, aí é uma orientação, não seria fluxo. Eu acho que o fluxo que o doutor Hugo trata é mais isso, né, doutor Hugo? Na custódia, quando a pessoa chega, as dificuldades que ela se apresenta, o juiz, às vezes, o Ministério Público fica sem saber o que fazer diante daquela situação ali. Então, quando você já conhece a rede, já tem o CRAS, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, vou entrar em contato com essa pessoa para ela me dar um direcionamento. Então, assim, né, fica uma coisa mais... Eu entendi que é isso, né, Hugo? Luciana, por exemplo, você pega o centro de referência, muitas vezes tem um histórico daquela pessoa que é atendida há alguns anos por lá. E isso é importante que seja do conhecimento dos atores aqui e atrizes que a gente está falando. Então, a gente perde muito dessa história. Por exemplo, você, entendendo melhor, você aplica, por exemplo, uma medida cautelar melhor. Então, eu acho que o que eu vejo é esse distanciamento, e se a gente aproximar isso, se a gente conseguir, na minha humilde opinião, essas noções, lógico, básicas, de como se portar, de como saber, né, as nomenclaturas... Que é o que está na cartilha, né, Hugo? Que é o que está na cartilha. Exato. Isso aqui é um caminho. O outro, se a gente conseguir dar visibilidade, né, que era para ter, mas a gente sabe que não é bem assim, mas da resolução, e conseguir fazer com que essa rede realmente seja articulada, sistema de justiça, rede de proteção, eventualmente, por exemplo, você tem alguém que está tem 18 anos e está num processo XYZ que tem a ver com a escola, tem a ver com, sei lá, com a saúde, tem a ver com assistência, tem a ver com família, e o sujeito o magistrado, o promotor, o defensor, está totalmente sem a informação necessária para saber fazer a melhor aplicação do direito. Quando você tem informação, a primeira regra de resolver um problema é conhecer o problema, a segunda é saber todo o conhecimento para eu conseguir aplicar sobre o problema. E a gente tem isso guardado muitas vezes dentro dos centros de referência, dentro dos CRAS, dos próprios equipamentos de saúde, e a gente fica ilhado, não flui a informação. Acho que se a gente conseguir isso no primeiro momento, eu acho que é um avanço, lógico. Tem muitos outros campos, né? Muitos outros desafios. Agora, para que a gente consiga avançar, eu acho que seria já um ponto aqui, se puder trazer, Lucivânia, assim, uma proposta dentro do que a gente falou. Olha, eu tenho aqui uma propostinha e a gente vai ajustando, né? Porque sempre que a gente tem uma reunião pautada em um esqueleto no sentido de uma infraestrutura básica, você consegue fazer que o prédio suba, né? Você pode até aumentar o tamanho do apartamento, mas ele está ali. Quando a gente não tem, aí fica uma série de ideias que são boas, mas não é objetiva, né? Então, eu acho que se a gente puder ter uma infra, a gente já vai mudando o prédio. Ele podia até ter começado quadrado, terminou redondo, mas saiu de um canto e chegou a outro, né? Ser produtiva a reunião. Perfeito. Então fica combinado da Lúcia, junto com a Lucivânia e o Berg, dar uma olhada no que já tem, não é? Isso, com a Nádia, isso. Nádia. E a gente pede que o Caio nos ajude, tá? A fazer esse desenho mínimo do que é que tem dessa proposta que o Berg falou, e a gente complementar com uma proposição local aqui que envolva essa articulação da rede e que possa também dar um sentido de fluxo para as questões, que eu acho que fica perfeito. Eu acho que é o ideal apenas, viu? Eu acho que isso é inovador. Ou seja, a gente não tem, pelo menos do meu conhecimento, se tratar nesse nível de granularidade em outro estado. No grupo do pessoal de direitos humanos eu não escutei ainda.
O próprio Caio diz isso. O Caio vai para as pessoas não tá. Essa é muito básico o que ele hoje faz, muitas vezes. As pessoas não conhecem a rede, não tem. Então, eu acho que tem uma possibilidade aqui, já com o GT funcionando há tanto tempo, que a gente está aí já formulando. Eu acho que tem essa superação possível a curto prazo. Eu não acredito. Nós conseguiríamos nos reunir novamente no dia 13, às 10 da manhã, uma quarta-feira. A gente teria aí uns 10 dias até lá. Peraí. Vou olhar aqui, minha gente. 13, quarta. Yes. Teoricamente, eu vou botar aqui que sim, mas eu vou ter que checar lá no CEAF amanhã. Mas para mim não também vou dá. poder, ó, eu tenho uma inspeção presencial nos presídios. Aí na segunda eu Vamos acho pensar em estado, outro. e essa semana... Quinta. Para mim é difícil, viu? Na verdade, vou dizer para vocês, meus horários só dá mais certo se for fim de tarde, porque agora eu tenho inspeção e agora voltou presencial, aí junta com as audiências, junta com tudo, né? Fica difícil mesmo. E será que a gente não pode deixar para que no dia 18 de manhã, que é o dia da reunião do GT, a gente levar já uma finalização, aí com a reunião intermediária que a gente organiza aqui de forma mais simples, com o Berg, com Lucivânia, com Nádia, e apresenta lá no dia 18, que é um dia da nossa reunião mesmo? Ok. Eu acho que pode ser uma opção interessante, inclusive com uma presença, foi citado hoje pela manhã, da representação da Defensoria do GT. Então, eu acho que seria importante a gente reforçar esse contato com a Defensoria, para que a Defensoria esteja presente também no dia 18, né? E aí a gente já chegar com proposta, na verdade. Claro que a gente ainda vai discutir, a gente ainda vai, né? Enfim, ainda vai ter desdobramentos, mas eu acho interessante, Lúcia, porque a gente teria um tempo para criar e deixar isso realmente já bem desenhado e chegar na reunião, que a reunião acaba que essa reunião do dia 18 ou na seguinte, essa proposta vai ter que ir para a reunião do GT de toda maneira, né? Então, a gente, na verdade, está ganhando até tempo, em vez de estar adiando alguns dias, porque, na verdade, se a gente fizer no dia 10, talvez a gente ainda precise readequar alguma coisa e não consiga levar para o dia 18. Então, talvez seja melhor. Que horas, gente? A nossa reunião costuma ser às 10, mas nós já temos uma agenda, que é a de apresentação do pessoal da pesquisa da RAESP, que nós temos a apresentação da pesquisa, da proposta da pesquisa às 10, com o Ítalo Lima, com o pessoal do GT da RAESP/pesquisa, né? Que passamos de hoje para a próxima reunião. Acho que a gente podia, talvez, tentar fazer às 9 de novo, né? Não sei se é muito complicado para a doutora Luciana, para o doutor Lu. A gente mantém às 9 horas para dar mais, o que você acha, Lu? Para, né, dar uma... Hoje nós estamos com duas Lucianas, uma Lucivânia e uma Lúcia. Pense a quantidade de luz que tem. Você não pode usar o apelido Lu nesse grupo. Não é quase um congresso das luzes, né? Detalhe. Mas a gente nos reuniríamos antes disso, antes do dia 18, não é isso, Lúcia? Talvez então, esse dia 13 que você propôs pudesse ser. Por mim pode ser, sem problemas. A gente nos reuniria o grupo menor para alinhar esses detalhes e levar na reunião do dia 18. Pronto, vamos só fechar isso com a Nádia ainda hoje e a gente confirma lá no grupo essa perspectiva, pode ser? Pode ser, Lúcia, eu acho até, por exemplo, de acordo com a capacitação que vai ser feita, se gravada for, pode até entrar aí no portfólio aí do que vocês estão produzindo EAD, né? Sim, com certeza, com certeza. A gente pode falar em gravação, talvez até obter essa gravação desse debate de hoje, se a gente já puder ter ele, não sei se é simples. Sim, a gente vai incluir no nosso site, eu mando o link no grupo, viu, Lúcia? Pode deixar. Porque aí a gente já compartilha com a Nádia, já poupa aí uma conversa longa que ela já ouve e a gente já vai reunir com isso tudo já ouvido, né? Assim que eu tiver o link, eu já te mando, pode deixar. Tá, ótimo. Então, gente, boa tarde, né? Tudo de bom. Um abração, obrigado aí, vamos tocando, avante, né? Tchau, Lúcia. Tchau, Lúcia. Tchau. Um abração, obrigado aí. Tchau. A Lu pendurou, ó. Lu.